Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Tesouros de James Smith. Permanecendo em Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 3:6. O desígnio de Deus no Evangelho é nos tornar semelhantes a Ele, nos conformar ao seu Filho amado, que é a imagem do Deus invisível. Para esse fim, todas as promessas, privilégios e preceitos de sua palavra são direcionados. A isso, a obra do Espírito Santo, sempre abençoado, visa. Devemos nos assemelhar a Ele, imperfeitamente aqui na terra. Nós nos assemelharemos a Ele perfeita e completamente no céu. A semelhança com Cristo é o objetivo que devemos manter constantemente em vista. A isso devemos habitualmente almejar. Sendo justificados pela graça, devemos buscar diariamente ser santificados pelo Espírito Santo, e que nossos corpos, almas e espíritos sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do dia de Deus. Este era o objetivo de João ao escrever esta epístola. A isso ele visa direta ou indiretamente em cada parte dela. Estas coisas nós escrevemos, ele diz, para que não pequeis. E todo aquele que permanece nele não continua pecando. Aqui está. Primeiro, um privilégio distintivo. Está em Cristo. Permanecer em Cristo. União com Cristo é o privilégio mais glorioso de um filho de Deus. É vital e permanente. A fé nos leva aos pés de Cristo. O amor se fixa na beleza de Cristo. E o Espírito Santo se torna o vínculo que nos une à sua pessoa. Estando unidos a Cristo, torna-se nosso dever imperativo, bem como nosso alto privilégio, permanecer em Cristo. Isso dá poder à oração, como Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será feito. E esta é a causa da fecundidade. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, ou separado de mim, vocês não podem fazer nada. Nenhuma união, nenhum poder, nenhuma união, nenhum fruto. Permanecer em Cristo é percebê-lo como presente conosco e agir sob seu olhar. Um Salvador sempre presente é um dos nossos maiores confortos. Percebendo como presente, exercemos fé nele. Ele é o objeto de nossa confiança e fé. Percebendo como presente diariamente, colocamos nosso amor sobre ele. Ele é o objeto de nossa afeição e deleite. Percebendo-o como presente, assim nos tornamos zelosos por ele e diligentes em sua causa. Percebendo-o como presente, vivemos em comunhão com ele. Essa comunhão é uma troca de pensamento, sentimento e propósito. Bebemos em seu espírito, nos tornamos de sua mente e naturalmente buscamos sua honra. Nós vamos a ele, mas é para receber dele, e de sua plenitude recebemos graça sobre graça. Devemos permanecer com ele, como nossa cabeça que nos influencia, assim como a cabeça natural influencia o corpo. Devemos permanecer com ele como nosso marido, suprindo-nos com tudo o que precisamos e tomando sobre si nossos cuidados. Devemos permanecer com ele como nosso fundamento, nos sustentando e suportando todo o peso
da nossa salvação eterna. Devemos permanecer com Ele, como a videira que renova seus ramos, enviando a seiva que produz os brotos, a folhagem e o fruto. Devemos crer em Jesus para influência, suprimentos, apoios e renovações constantes. Permanecer em Cristo é ter a ver com Cristo todos os dias e o dia todo, para tudo o que precisamos, desejamos ou esperamos. Assim como a esposa permanece com seu marido, assim como a pedra permanece no fundamento, assim como o ramo permanece na videira, assim devemos permanecer em Jesus. Assim a piedade se torna nosso elemento. As coisas espirituais se tornam naturais e as coisas carnais perdem seu poder sobre nós. Aqui está, em segundo lugar, o resultado desse privilégio. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Isso não significa que eles são absolutamente perfeitos ou inteiramente livres do pecado. Caso contrário, todo crente seria uma pessoa sem pecado. Mas significa que, permanecendo em Cristo, eles não pecam deliberadamente. Eles podem ser traídos para o pecado. Eles podem ser vencidos pela tentação, como os melhores homens foram. Mas eles não podem planejar e executar deliberadamente esse pecado, que é proibido pelos preceitos sagrados de Deus. Eles não podem pecar habitualmente. Ocasionalmente, eles podem ser vencidos. Mas o hábito do pecado é quebrado. Todo crente rompe com seus pecados pela retidão. Eles não podem pecar finalmente. Ou tendo caído, eles não podem permanecer naquele estado. A graça dentro deles trabalhará e lutará até que os levante de tal condição. Aquele que permanece em Cristo sabe o que é o pecado, em sua natureza, tendência e méritos. Ele sabe que a natureza do pecado é contrária a Deus, virando as costas para ele e pisoteando sua lei. Como ele pode fazer isso enquanto vive em comunhão íntima com ele? Ele sabe que a tendência do pecado é aliená-lo de Deus, esconder seu rosto e expô-lo à sua temida carranca. Como então ele pode se entregar a isso? Ele sabe que todo pecado merece o inferno e que todo pecador intencional merece o banimento eterno de Deus. Portanto, ele não continua a pecar. Seu coração está voltado contra o pecado. E em vez de se entregar, ele o mortifica. Em vez de se render à carne, ele o crucifica com suas paixões e luxúrias. Ele tem sede de santidade, como o viajante sedente por água. Santidade é o desejo dominante de sua alma. Este é o grande objeto de sua busca. Este é seu principal deleite. Frequentemente ele suspira e clama: ó, ser santo, perfeito e perpetuamente santo. Aqui está. Terceiro, a prova de um estado carnal. Ninguém que continua a pecar o viu ou conheceu. Seu credo pode ser sólido. Sentimentos evangélicos podem flutuar em seu cérebro, como flocos de neve no ar. Ele pode ser capaz de dividir os cabelos em doutrina, mas se ele peca continuamente, deliberadamente, habitualmente e finalmente, ele nunca conheceu o Salvador. Um estado carnal é um estado de ignorância. O homem carnal está em trevas. Cristo não é verdadeiramente percebido ou conhecido. Tais pessoas podem estar familiarizadas com seu nome e com todos os fatos principais de sua palavra, mas não o conhecem. O homem que vive em qualquer pecado conhecido não discerniu a glória de sua pessoa, a natureza de sua obra, a tendência de seu amor ou o desígnio de seu evangelho. Ele não tem fé verdadeira. A fé é o olho da alma. Cristo é o objeto colocado diante dela e o evangelho é a luz pela qual Cristo é visto. Se o olho se fixa em Cristo, o coração imediatamente deseja uma união com sua pessoa e está disposto a desistir de tudo por isso. A fé vê que ele veio para aniquilar o pecado, destruir as obras do diabo e fazer de todos os que creem nele um povo especial, zeloso de boas obras. A fé sente que a tendência do amor de Cristo é a santidade e que ela constrange todos os que assentem a viver não para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. A alma que vive em pecado não conhece o propósito da morte de Cristo, que seria a morte do pecado. A alma que vive em pecado não conhece a natureza do seu amor,
que é o grande princípio da santidade. A alma que vive em pecado não conhece a vida de Jesus como um modelo que todo crente deve copiar e a regra que todo cristão deve obedecer. Nenhum pecado é ou pode ser sancionado pelo Evangelho. Nenhum pecador que vive no pecado e desfruta dele pode ser um cristão. Tais pessoas não estão unidas a Cristo. Não se pode dizer que elas estejam permanecendo em Cristo. União com Cristo é a fonte da santidade evangélica. Nenhuma união com Jesus, nenhuma santidade de coração e vida. E se não há santidade de coração e vida, não pode haver união com Jesus. Assim como o ramo não pode crescer sem união com a videira, assim um cristão não pode ser santo sem união com Jesus. E assim como um ramo vivo pode ser unido à videira e nunca produzir folhas ou frutos, assim como uma pessoa pode ser unida a Jesus e não produzir os frutos da retidão. Indulgência no pecado prova que uma pessoa é ignorante de Cristo. Conhecimento de cabeça ele pode ter, conhecimento de coração ele não pode ter. Pois exatamente em proporção ao nosso conhecimento sincero e experimental de Cristo, será nosso ódio ao pecado, medo do pecado e afastamento cuidadoso do pecado. União com Cristo, se for real e vital, destruirá o amor e o poder do pecado dentro de nós. E se não formos libertos da escravidão e do serviço do pecado, qualquer que seja nosso credo, profissão ou confiança, ainda somos estranhos a Cristo e separados dele, pois todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu nem o conheceu. A fé viva sempre percebe Cristo, recebe Cristo, leva a união com Cristo, consagra o coração a Cristo e dedica a vida ao serviço de Cristo. Esta é a fé que distingue os eleitos de Deus, a quem é feita a promessa de salvação e que invariavelmente opera pelo amor. Mais de Cristo, mais de Cristo. O que é minha alma que causa essa inquietação, essa insatisfação, esse profundo anseio interior por algo que você não tem ou não desfruta no momento? Não estou em repouso, não estou me regozijando em Deus. Não estou cantando das alturas de Sião. No entanto, não tenho medos escravos. Não tenho dúvidas sombrias do meu interesse salvador em Cristo. Não tenho nenhum medo real da morte ou do julgamento, mas sinto um desejo de subir mais alto, de saber mais e de desfrutar do poder da religião interior, como não tenho feito ultimamente. Parece-me que todas as minhas necessidades me levam a Cristo, e todos os meus desejos vão em direção a Cristo. Eu quero, bem, o que eu quero? Quero sentir mais da minha necessidade de Cristo. Às vezes imaginei que não poderia ter um senso mais profundo da minha necessidade de Cristo e de tudo o que Cristo é e tem, do que já experimentei. Mas estou persuadido agora de que posso e que somente na proporção em que diariamente sinto minha necessidade de Cristo, desejarei conhecê-lo, confiar nele e desfrutá-lo. Sei teoricamente que preciso de Cristo em cada ofício que ele sustenta, em cada relacionamento que ele preenche e em cada caráter que ele assumiu. Preciso dele não apenas para me resgatar da morte, mas para me alimentar, me vestir, me ensinar, me guardar, me guiar e me confortar. Preciso que ele faça tudo por mim e tudo dentro de mim. O que Deus ou minhas circunstâncias exigem. Senti mais da minha necessidade de Jesus para que eu não seja feliz um momento, mas apenas quando olho para ele, me apoio nele e recebo dele. Quero saber mais de Cristo. Quão pouco eu realmente sei de Cristo. Pensei nele, falei dele e escrevi sobre ele, mas quão pouco eu realmente sei dele. Quero saber mais da pessoa de Cristo, mais da graça de Cristo e mais da obra de Cristo. Quero saber mais de Cristo para mim e mais de Cristo dentro de mim. Quero saber mais das palavras de Cristo e mais do coração de Cristo. Quero conhecer Jesus como Cristo de Deus e como meu Cristo. Quero conhecer Cristo de tal forma que nunca duvide de seu amor, questione sua veracidade ou tema sua vinda. Sim, conhecê-lo de tal forma que me dedique totalmente a ele e esteja pronto a qualquer momento para partir e estar com ele. Quero mais afeição por Cristo. Sim, quero amar Jesus e sentir que eu amo. Quero amá-lo e provar pela minha conversa, conduta
e espírito que eu amo. Não deveria haver dúvidas em minha mente sobre este ponto, mas eu deveria estar pronto para dizer: eu o amo, porque ele me amou primeiro. Não deveria haver causa ou ocasião para qualquer um que me conhecesse questionar se eu amo. Oh não, seu amor deveria influenciar tanto minha conduta e seu amor deveria temperar tanto minha conversa que tudo ao meu redor possa ter certeza de que, se eu amo alguém, eu amo Jesus. Oh, que o Espírito Santo derrame o amor de Cristo em meu coração mais e mais. Que meu amor por ele seja tão forte quanto a morte. Quero realizar mais sensatamente minha união com Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e todos os verdadeiros membros dessa igreja estão em união com ele. Não posso deixar de acreditar que sou um com Cristo. Muitas vezes sinto como se não pudesse viver sem Cristo, mas quero diariamente e a cada hora viver sob a impressão de que Cristo e minha alma são um, que sou um membro de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Que privilégio pode exceder isso, estar unido a Cristo? Então, porque ele vive, eu também viverei. Então ele usará sua influência para mim, gastará sua riqueza comigo e desejará ter-me com ele para contemplar sua glória. Ó Jesus, habite mais sensatamente em meu coração e deixe-me habitar mais sensatamente em você. Quero mais comunhão com Cristo. A comunhão flui da união e prova sua vitalidade. Nenhuma união com Cristo, nenhuma comunhão com Cristo. E se não há comunhão com Cristo, então não há evidência de união com Cristo. O ramo, sendo um com a videira, recebe sua vida, seiva e nutrição da videira. Assim, nós sendo um com Cristo, recebemos nossa vida espiritual, santidade e felicidade de Cristo. O membro vive, cresce e é forte, porque está em união com a cabeça. Assim, o crente vive, cresce e é forte, porque ele está em união com Cristo, a cabeça. Na proporção em que percebemos nossa união com Cristo, será a doçura e constância de nossa comunhão com Cristo. E na proporção da doçura e constância de nossa comunhão com Cristo, será a garantia de nossa união com Cristo. Por uma comunhão mais doce, santificadora e enobrecedora da alma com Jesus. Quero mais assimilação a Cristo. O que vejo em Cristo, eu admiro. E admiro tudo o que vejo em Cristo. Mas a admiração não é suficiente. Quero ser como Jesus, exatamente como Ele, completamente como Ele. Quanto mais estou com Ele e quanto mais o vejo, mais suspiro, choro e desejo ser como Ele. Acho que alguém pode viver a tal distância de Cristo e ter tão pouco a ver com Cristo, que pode não estar muito ansioso ou desejoso de ser como ele, mas tenho certeza de que não podemos estar muito em sua companhia ou ser guiados pelo Espírito Santo para ver muito de sua beleza moral e espiritual, mas desejaremos ser totalmente como ele. Às vezes, isso parece ser a única coisa necessária para mim, a única coisa que desejo do Senhor, que eu possa ser como Jesus. Mas nem sempre é assim, não é suficientemente assim. Portanto, não posso deixar de desejar mais assimilação a Cristo. Quero ser completamente possuído por Cristo. Não apenas ser como Ele, mas estar com Ele. Não apenas como Ele em graça, mas como Ele em glória. Tenho certeza de que nunca estarei perfeitamente satisfeito, até que eu tenha Cristo sempre comigo. Até que eu esteja sempre com Ele na casa e no reino de seu Pai. Isso me é prometido. Devo crer na promessa e esperar por seu cumprimento. Em breve será verdade em minha experiência, ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu partirei e estarei com Cristo, o que é muito melhor do que estar aqui, distante dele e tantas vezes suspirando pelo desfrute dele. Então possuirei Cristo. Então estarei completamente satisfeito com a presença de Cristo. Ó Senhor, permita-me ter um senso mais profundo do meu interesse salvador em Cristo agora. Permita-me desfrutar mais dele enquanto estiver na terra. E então saberei que estarei satisfeito quando acordar em sua gloriosa semelhança. Agora me parece que essas coisas andam juntas, ou seguem uma a outra naturalmente. Na medida em que sinto minha necessidade de Cristo, desejarei conhecer a Cristo, conhecê-lo completamente, conhecê-lo experimentalmente.
Na medida em que conheço a Cristo, desejarei colocar minhas afeições em Cristo e amá-lo com um amor inextinguível. Na mesma proporção do meu amor por Ele, estará meu desejo de realizar uma união próxima e vital com Ele. Na proporção em que eu realizar minha união com Cristo, desejarei ter e desfrutar da comunhão com Cristo. Na mesma proporção em que eu desfruto da comunhão com Cristo, ansiarei pela assimilação a Cristo. E assim como anseio pela assimilação a Cristo, desejarei possuí-lo completamente e estar para sempre com Ele. Leitor, você sabe alguma coisa sobre essas coisas? Eu escrevi essas linhas do meu próprio coração e elas expressam os sentimentos e desejos da minha alma. Se há algo que eu sei é que, em certo grau, eu sei da minha necessidade de Cristo. Se desejo alguma coisa, desejo conhecer a Cristo. Se eu realmente desejo amar Cristo supremamente. Se eu prezo alguma coisa, prezo a união com Cristo. Se desejo alguma coisa, desejo comunhão com Cristo. Se eu aspiro a alguma coisa, aspiro ser como Cristo. Se estou persuadido de que ficarei satisfeito com alguma coisa, estou persuadido de que ficarei satisfeito com a presença e posse de Cristo. Toda a minha religião encontra seu centro em Cristo. Todo o meu credo começa, continua e termina com Cristo. Eu valorizo doutrinas, mas dou mais valor a Cristo. Eu prezo as ordenanças, mas tenho Cristo em maior consideração. Comigo é Cristo primeiro, Cristo no meio, Cristo por último. Leitor, acontece o mesmo com você? Comigo acontece. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cristo vive em mim. Aleluia. Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do Sopra em mim, Senhor, Espírito, me ensina a te inspirar. Do meu ego e pecados, vem assim me libertar. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro minha vida para tua me encher. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro meus pecados, já os carregaste aqui. A pureza tua inspiro, acho minha vida em ti. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro a tristeza em teu seio que me apraz. Inspiro teu conforto, teu descanso, gozo e paz. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Minha enfermidade expiro, a tomaste sobre ti. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Eu inspiro meus anseios aos ouvidos teu, Senhor. Inspirando teu cuidado, vai-se todo meu temor. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Todo tempo respirando, de ti ganho vida assim. Por ti vivo, sopro a sopro, sopra teu Espírito em mim. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Todo tempo respirando, de ti ganho vida assim. Por ti vivo, sopro a sopro, sopra teu Espírito em mim. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Sopra em mim, Senhor, Espírito, me ensina a te inspirar. Do meu ego e pecados, vem assim me libertar. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus. Me inspiro minha vida para tua me encher. Inspirando tua vida, deixo as coisas do meu ser. Inspirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor, meu Deus.
Minha enfermidade expiro, a tomaste sobre ti. Tua cura nova e certa eu inspiro sempre aqui, inspirando as tristezas e os pecados meus. Te inspiro, ó Senhor meu Deus. E inspiro minha vida para tua me encher, inspirando tua vida deixo as coisas do meu ser, inspirando as tristezas e os pecados meus. Te inspiro, ó Senhor meu Deus. Me enfermo minha vida para tua me encher.